Promover procedimentos internos, alertas, para distinguir pacientes com o mesmo nome. Aqui fica um ponto importante para a gente pensar na questão do quarto e do leito, né? Por quê? Porque às vezes tem alguns nomes que são muito comuns, por exemplo, Maria da Silva, Maria Aparecida de Souza, João da Silva. Então, esse tipo de nome, quando ele é igual, você precisa de evitar ao máximo de colocar no mesmo quarto, né? Às vezes, leito de enfermaria que tem quartos de enfermaria que tem 2 leitos, às vezes eu passo a auditoria e tem paciente com o mesmo nome. Então, isso confunde muito a equipe. Tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Medicamentos potencialmente perigosos ou alta vigilância. São aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos significativos e até óbito. Aqui é um ponto de atenção, esses medicamentos potencialmente perigosos, você tem que implantar a estratégia para você identificar eles de forma correta. Então, vou implantar estratégias de identificação diferenciada nas embalagens desses medicamentos. Por exemplo, as cores diferentes. Posso colocar em um saquinho vermelho, posso colocar em um saquinho branco com etiqueta vermelha. Então, o que vai fazer a diferença aqui é você diferenciar eles visualmente para não acontecer esse tipo de erro, para ter ele como um alerta, né? A embalagem vai servir como um alerta aí para a pessoa que estiver manipulando esse medicamento parar e pensar o que ela está manipulando. Padronizar a prescrição para essa classe de medicamentos, alertas no sistema, restrição de acesso à prescrição. Tem sistema que já dá o alerta quando o médico prescreve esses medicamentos. Quando imprime a prescrição, às vezes sai em negrito, né? Então já tem aí esses stops da prescrição. Triagem da prescrição pelo enfermeiro, destacando com uma caneta marca-texto e implantar dupla checagem entre 2 profissionais de enfermagem. É interessante essa questão da triagem pelo enfermeiro, porque o enfermeiro tem condições de ser uma barreira antes dessa prescrição ser encaminhada para a farmácia. Então fica aqui uma dica do enfermeiro já estar destacando, né, esses medicamentos potencialmente perigosos, e aí quando for diluir e instalar no paciente esse tipo de medicamento, que faça aí uma dupla checagem entre os 2 profissionais envolvidos, né? Controle de soluções eletrolíticas concentradas injetáveis. Soluções de eletrólitos concentrados injetáveis que podem provocar mortes. Aqui, especialmente o cloreto de potássio, né, que a gente tem muito problema dentro das instituições. O cloreto de potássio é um medicamento extremamente perigoso, né? A gente até pede para fazer a retirada desse medicamento de dentro do carrinho de urgência, né? Porque na hora da correria ali pode confundir e pegar essa medicação de forma equivocada e você provocar a morte do paciente. Estabelecer normas para que o KCL se torne de controle mais rígido, normas para armazenar e administrar. Então, também ponto importante para você pensar de como que você vai armazenar esses cloretos de potássio. Promover a remoção de soluções de eletrólitos concentrados injetáveis nas enfermarias e locais de acesso restrito. Então, o que a gente precisa entender? Essas soluções, principalmente quando contém cloreto de potássio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na maneira que os colaboradores vão fazer a administração dessa medicação. O que eu aconselho? Sempre coloque essas soluções em bomba, né? Porque aí você tem uma segurança maior ali da contagem de gotas, né? Da infusão dessa solução no paciente. Incluir rótulos, deve ser diluído com destaque com cores fluorescentes e rotular com atenção de alto risco. Aqui é uma dica, né, que você pode mandar confeccionar essas etiquetas e você colar nesses produtos que chama mais atenção. Utilizar bomba de infusão para administrar soluções concentradas, como eu disse. Contemplar nos programas de integração
o treino dos profissionais com esses medicamentos. É de extrema importância você já iniciar essa capacitação dos colaboradores no momento que ele entra na sua instituição, quais os medicamentos de alta vigilância que você tem, quais são padronizados, e aí você faz toda essa integração do novo colaborador. Medicamento com nome ortográfico, fonético ou aspecto semelhante. Vários medicamentos com os nomes iguais, que são um problema para nós, pronúncias e que causam confusões nos profissionais. Hoje o mercado não há uma legislação que regulamente tudo isso, né? Então a gente tem um problema sério, às vezes tem muito medicamento que tem um nome muito parecido, né? Ou às vezes o próprio medicamento genérico tem problema em relação a isso. Então há muita confusão sim para os profissionais de saúde. O que eu digo sempre? Esteja sempre lendo, sempre atualizando e sempre que não souber, sempre pergunte o que é aquele medicamento antes de você administrar no paciente. Rever anualmente os medicamentos LASA, Look-alike, Sound-alike em uso na organização. Você precisa de rever esses medicamentos, né, que a gente chama ele de LASA. Esses medicamentos, eles têm que estar separados aí, né, de uma nomenclatura num local específico, né, para a gente não ter erro aí na hora da separação e na hora da dispensação desses medicamentos. Organizar e separar todos os medicamentos LASA em todas as áreas de armazenamento. Também a gente precisa tomar cuidado com o armazenamento dessas medicações, né? Então, aqui está um exemplo, por exemplo, são medicamentos que, no caso da dobutamina e dopamina, são medicamentos para indicações diferentes, mas que têm um nome muito parecido entre elas. Então aqui a gente vai pegar o nome do medicamento que maior se destaca e o local que está a diferença e a gente vai destacar em letra maiúscula. Então eu vou desenvolver estratégias que evitem a confusão do nome do medicamento, tais como o uso do método talmemloterina, destacando em maiúsculas sílabas diferentes, no caso dobutamina, né, a dobuta, e aí a dopamina, a dopa, que é aí que a gente tem o destaque. Conciliação medicamentosa, comparação da terapêutica habitual ao anterior do paciente com a prescrição no momento da transição do cuidado, seja na admissão, na transferência ou na alta do paciente. Recolha, coleta da melhor história medicamentosa possível e deve abranger todos os medicamentos. Uso crônico, vitaminas, colírios, homeopatia, etc. Aqui é um ponto bastante interessante porque quando a gente fala em conciliação medicamentosa, não são todos os locais que fazem, né, essa conciliação. E eu vejo uma área de extrema importância de ter uma pessoa ali fazendo essa conciliação aí no momento da admissão do paciente. Comparar com a prescrição atual, identificar e classificar a discrepância, intencional ou não intencional, avaliando junto com os profissionais e documentar em prontuário. Precisa de estar documentado, né? Geralmente, quem faz a conciliação medicamentosa em hospitais é o farmacêutico clínico, só que nem sempre tem o farmacêutico clínico. Aí, nesse caso, muitas das vezes é o enfermeiro que faz. Comunicação adequada da lista de medicamentos reconciliada para o paciente e para os cuidadores de forma clara e simples entendimento. Eu preciso ter essa dinâmica aí na hora de adequar essa lista, né, de medicação e eu preciso explicar para o paciente e familiares como que esse paciente, por exemplo, vai de alta, com quais medicamentos, para que serve, para que o médico prescreveu, como que vai tomar, qual o horário. Então, tudo isso eu preciso de pensar. Deve constar na lista dados do paciente, diagnóstico atual, comorbidades, lista atualizada com dose, frequência, via de administração e duração do tratamento. E também de extrema importância, alergias conhecidas pelo paciente. Algumas estratégias, né? Coloquei aqui alguns indicadores
que a gente tem que ter aí na hora que eu for montar esse protocolo, né, de segurança na medicação. O processo do uso dos medicamentos, a prescrição, dispensação e administração deve estar devidamente descrita em procedimentos operacionais padrão, atualizados e divulgados para os profissionais do estabelecimento de saúde. Então, é de extrema importância que eu escreva, né, um protocolo aí direcionado para esses indicadores, como que vai funcionar o protocolo, como que vai ser o treinamento. Eu já preciso de ter tudo isso em alinhamento. O estabelecimento de saúde deve possuir rotina para transferência interna e externa de pacientes e que contemple a segurança no processo da utilização dos medicamentos na transição do cuidado. Quando eu vou transferir um paciente de um setor para outro, eu preciso de informar para aquele setor que o paciente está indo quais os medicamentos que esse paciente está em uso, né? Então, isso é de extrema importância aí no momento dessa transição do cuidado do paciente. O estabelecimento de saúde deve proporcionar aos profissionais de saúde anualmente educação permanente e treinamento em uso seguro de medicamentos. Então, isso já é uma regra, né? O estabelecimento tem que dar aí ferramentas de segurança para o uso de medicamentos, né, dentro das instituições de saúde. O estabelecimento de saúde deve possuir política de incentivo à melhoria da segurança do uso dos medicamentos, centrada no trabalho em equipe, notificação e ambiente não punitivo. Então, quando os colaboradores fazem uma notificação de algum tipo de evento, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão punitiva, né? Que hoje é o que mais tem dentro das instituições de saúde. Eu digo que enquanto você não implantar uma cultura de segurança bem estruturada dentro da instituição, ainda se prevalece a cultura punitiva aos erros aí. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns indicadores, né? Nome do indicador, taxa de erros na prescrição de medicamentos. Aqui é só um exemplo para vocês, tá? Mas pode ser usado como indicador. Não pode esquecer que todo indicador tem que ter uma ficha, né, de indicador. Qual que é o objetivo, qual que é a fórmula, qual que vai ser a periodicidade de verificação, a explicação da fórmula, fonte de informação, coleta de dados, observações e responsável pela coleta dos indicadores. Então, tudo isso tem que ter, eu vou deixar para vocês aqui. Esse é a taxa de erros na dispensação dos medicamentos, já está a fórmula certinha, só vocês aplicarem aí. A maioria dos indicadores quem coleta é o farmacêutico. E esse último aqui é o enfermeiro, que seria a taxa de erros na administração de medicamentos, que é um indicador de extrema importância para você monitorar quais os tipos de erro que você está tendo dentro da sua instituição, né? E qual que é a quantidade e o tipo de erro, né, que você tem para você acompanhar aí. Geralmente esse indicador, quem faz ele é o enfermeiro, quem acompanha é o enfermeiro. Então finalizamos mais esse módulo, te espero no módulo 6. Muito obrigada!